Boa tarde, é deputado Paulo Pimenta. É deputado Paulo Pimenta, tudo bem? Tudo bem, deputado. Vou passar aqui para o Carlos Machado, tá bem? Tá legal. 1.000 óbitos pela Rádio pandemia. Pelotense. A maior economia do país chegou, Pelotas. nesse domingo ontem, dia 19, a 1.015 vítimas fatais. São Paulo também detém a maior parte de casos confirmados, mais de 14 mil. O Rio de Janeiro, com 4.765 casos e 402 mortes, é o segundo estado mais afetado pela Diga uma Covid-19. cidade da onde vocês Estados de acompanham a população nossa menor transmissão. chamam a atenção pelo número de mortes. Como é que está São chegando a esses: qualidade do Pernambuco, áudio, 216, do vídeo? Ceará, 186, Amazonas, 182 óbitos. A taxa de letalidade da doença no Brasil é de 6,4%. Daqui a pouquinho nós voltaremos a esses dados, né? Que vamos atualizando a todo instante. Agora é hora de bater um papo, ainda que breve, com o deputado federal Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores, que também é jornalista, além da função política, né? Portanto, creio não, pelo que sei, né? Pelo que conheço, tem um olhar que não deixa de ser, né? Crítico e jornalístico, porque esse tipo de coisa a gente não perde. Deputado Paulo Pimenta, boa tarde. Boa tarde, prazer muito grande poder conversar com vocês. Comunidade não só de Pelotas, mas de toda a região. Estou aqui inteiramente à disposição do amigo. Pois é, estamos aí em meio a tudo isso, né? Com uma complexidade fantástica. E ao conversar com a sua assessoria, através do companheiro do Pablo aqui em Pelotas, eu dizia a ele, olha, esse é um tema que todos nós temos o direito de abordar, porque afinal de contas somos todos alcançados por ele. Mas quando temos a oportunidade de conversar com um agente político, né, que está vivenciando o cotidiano do ambiente onde as coisas são debatidas e decididas, nós não podemos perder a ocasião de não sermos pontuais. Dentro disso, eu troquei alguma ideia com ele, o amigo com certeza recebeu essas informações. Eu gostaria de começar, deputado, falando do orçamento da União em função do seguinte raciocínio. Ainda são muitos os brasileiros, obviamente que não sem precisar, que entendem ou que são levados a acreditar que o governo faz um esforço fora do comum e que não deveria até fazer, por entender que este dinheiro pode fazer falta às ações do governo e não veem a situação como a liberação de recursos que são públicos e que pertencem à sociedade, à população brasileira, a todo e qualquer tipo de trabalhador que mais ou menos, mas enfim, colabora com os recursos arrecadados e levados aos cofres da União, dos estados e municípios. Nesse sentido, é óbvio que, mesmo que a mim não agrade, não interessa, eu gostaria de saber do senhor. É possível, nesse momento, verificar em que situação está o caixa, o orçamento da União, aquele orçamento que foi aprovado lá atrás, ou o caixa no sentido de liquidez? Enfim, o Congresso tem tido acesso a esses números de forma detalhada, especificada, tem conseguido acompanhar isso efetivamente? Olha só, eu acho que é uma ótima pergunta e com certeza todos esses números, eles são números públicos, né? São acompanhados pelo Tribunal de Contas da União, são acompanhados pelo Ministério Público Federal, são acompanhados pela Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. Eu fui presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, né? Na realidade, o que acontece? Isso que as pessoas precisam entender, e talvez esse momento ele seja uma oportunidade, né? 3/4, ou seja, se nós pegarmos todo o orçamento da União, 3/4 dele é utilizado para rolagem e pagamento da dívida da União. 3/4 do nosso orçamento é para os bancos, é para o mercado financeiro. O único 1/4 que sobra, né, desse 1/4 que sobra,
em torno de 14% são despesas obrigatórias da União, que envolvem outros poderes, pagamentos de salário e tudo mais, e a quantidade de orçamento livre que nós temos no país é em torno de 11%, da onde saem todos os investimentos. Então tu vê que de um orçamento de 100%, a rigor, tu tem 89% comprometido na rolagem da dívida, pagamentos de pessoal, obrigações com os outros poderes e assim por diante. Onde é que é o grande problema? O nosso grande problema é esse que eu expus inicialmente, quer dizer, os bancos hoje, os títulos das dívidas, não só do Brasil, mas dos estados de uma forma geral, fazem com que os estados sejam dependentes, né, do mercado financeiro e dos bancos. O que o mundo todo está enfrentando nesse momento? Né? Quer dizer, da onde nós podemos tirar recursos para que efetivamente nós possamos injetar dinheiro do governo na economia para garantir para as pessoas renda e para garantir para as pessoas a manutenção dos empregos. Renda e emprego. Né? Essa é a grande prioridade do ponto de vista da economia nesse momento. Exatamente daquele lugar onde está concentrado. Né? E esse lugar onde está concentrado é também onde está concentrada a riqueza, o lucro do país. Não é razoável, não sei se tu chegaste a acompanhar, uma manifestação da FEBRABAN semana passada, que é a Federação dos Bancos, dizendo que eles têm que aumentar o juro durante a pandemia. Ou seja, quer dizer, no momento em que nós estamos em praticamente um colapso da economia, com milhões de pessoas desempregadas, com pequeno, médio, né, microempresários sem saber como fazer, o banco quer ganhar mais, gente. Então há um movimento, inclusive, veja bem, não é o PT, não é a esquerda, do CDL, o CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Minas Gerais, está lançando uma campanha nacional pelo juro zero. Pelo juro zero. E isso que está acontecendo no mundo inteiro. Porque nós precisamos, isso não tem nenhuma caridade. Isso é simplesmente uma questão, né, de justiça social e tributária com um setor que foi quem mais ganhou. Foi quem mais ganhou. Né? Então nós temos condições, sim, de criar um ambiente no país de um grande esforço de superação dessa crise. E isso envolve duas dimensões. Uma dimensão, né, do ponto de vista da saúde e do outro ponto de vista a manutenção dos postos de trabalho e a garantia de renda para a sobrevivência daqueles que mais precisam. Então, essa é a linha mestra, né, do esforço e do trabalho que nós estamos fazendo hoje no Congresso Nacional. Deputado, dentro dessa mesma linha aí de finanças públicas, fundo eleitoral e a possibilidade de realização ou não do processo eleitoral, porque temos neste momento a indefinição da situação da pandemia, naturalmente, não temos domínio sobre essa circunstância que só poderá ser observada mais adiante, mas no dia a dia, como eu digo assim, o senhor vivencia no dia a dia das casas políticas, Câmara, Senado, e obviamente essa relação com o Executivo e, neste caso, particularmente com a movimentação referente aí, o ministro Luiz Roberto Barroso assumindo a presidência do TSE, enfim, o que é que fala-se, o que é que os senhores têm falado por aí, discutido, trocado ideias a respeito do processo eleitoral? Bom, eu acredito que nós não teremos, né, um adiamento das eleições. Eu acredito que nós não teremos uma quebra, né, no calendário eleitoral do país. Agora, é possível que haja uma adequação desse calendário. Né? O ministro Barroso, que é o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tem dito isso. Quer dizer, até agora, todos os prazos foram cumpridos. Né? Nós não temos nenhum atraso de prazos. Nós temos aí agora um período das convenções, dos partidos, né? E nós temos um período, né, mais agudo da pandemia que deve se estender, possivelmente pelo mês de maio, possivelmente, pelo menos em algumas regiões do país, durante o mês de junho.
nós poderíamos, por exemplo, jogar para frente 60 dias todo o calendário. E as eleições, em vez de ocorrer no início de outubro, poderiam ocorrer no início de dezembro. Estou dizendo que isso é uma hipótese. Então eu não acho que nós temos que trabalhar com a ideia, de que nós vamos ter um adiamento. Nós não teremos, do meu ponto de vista, um adiamento das eleições no país, certo? A questão do fundo eleitoral, eu vejo isso com muita tranquilidade, certo? Eu acho que esse é o momento que nós temos que fazer um esforço, todo mundo, no país. E nesse esforço, sim, tem que entrar a questão do fundo eleitoral, certo? O fundo eleitoral, ele representa em torno de 2 bilhões de reais. Nós precisamos de 400 bilhões de reais. Evidentemente que a maior parte não vai vir do fundo. Mas o fundo tem que também compor esse montante de recursos. Da onde que nós vamos tirar o resto? Para chegar a 400 bilhões que nós precisamos para garantir emprego, renda, apoio às micro, pequenas, médias empresas e assim por diante. Em primeiro lugar, a parte maior virada dos bancos, do sistema financeiro. Mas tem uma outra parcela importante da sociedade que são aquelas pessoas que são os grandes privilegiados do Brasil. O Brasil tem um montante enorme de pessoas. A Constituição Federal diz assim, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF, que hoje é 39 mil. Está lá escrito na Constituição Federal. Não há nenhuma necessidade de lei complementar. Isso é autoaplicativo. No entanto, nós temos no Brasil servidores que ganham 200, 300, 400, 500 mil, pensionistas, civis e militares. Então, se nós simplesmente cumprirmos a Constituição que diz ninguém pode ganhar mais do que 39 mil, que é o teto salarial do Brasil, sabe quanto que isso nos daria? 36 bilhões. Daria 18 fundos eleitorais. Então vamos compor isso que nós temos que compor. Terceiro, o Brasil é o único, só tem dois países do mundo, onde lucros e dividendos das grandes empresas não pagam impostos. Lucros e dividendos das grandes empresas não pagam impostos. Então o lucro dos bancos, o prolabore que os bancos dão para os seus diretores, para os seus presidentes, não é taxado, gente. Um servidor que ganha 20 mil reais, ele paga 27,5% de imposto de renda. O grande empresário que tira 100, 200 mil reais por mês de prolabore, ele não paga nada. Então, instituir no Brasil o pagamento do imposto sobre lucros e dividendos é fundamental. E o que mais? Nós podemos também aprovar agora uma medida que me parece absolutamente necessária, que é a taxação das grandes fortunas. E aí, gente, só quero que vocês entendam, quando a gente fala às vezes, vamos taxar as grandes fortunas, as pessoas acham que nós estamos falando de alguém que a gente conhece. Vocês me desculpem, mas eu não conheço nenhum deles. Talvez vocês conheçam, Nós temos no Brasil 136 pessoas que são bilionários. Dessas 136 pessoas, talvez nenhuma delas more no Brasil. Seis pessoas sozinhas são donas da metade da riqueza do país. Então, quando a gente fala em taxar os super ricos, o senhor e a senhora que está me ouvindo, mesmo o senhor que tem um salário um pouquinho melhor, não se preocupe, não é da senhora, não é do senhor que a gente está falando. A gente está falando dos bilionários, dos super ricos. Para vocês terem uma ideia de como é a distorção tributária no Brasil. Um amigo ou amiga aqui de Pelotas, lá de onde mora o Pablo, que está nos ouvindo, que tem uma moto, ele paga IPVA. O cara que tem uma Kombi para trabalhar, ele paga IPVA. Uma pessoa que tem uma van, ela paga IPVA. O cara que tem um jatinho não paga IPVA. O que tem um helicóptero não paga o IPVA. O que tem um jet ski não paga IPVA. E o que tem a moto paga. Quem tem um iate não paga IPVA. O Brasil tem um sistema tributário onde quem paga imposto é quem não tem grana. Rico não paga imposto no Brasil.
Então nós temos que aprovar agora um conjunto de medidas para fazer um caixa emergencial para ajudar aqueles que precisam e tirar da onde o dinheiro está concentrado, de maneira injusta, de maneira perversa. É isso que nós temos que fazer, né? É nessa direção que nós estamos trabalhando. Deputado, a gente até já extrapolou o tempo aqui, mas como a gente não conversa com muita frequência, eu vou só fazer mais uma questão aqui, aproveitando a ocasião, como eu disse, é sempre um prazer falar com o senhor. Para mim, a alegria é toda minha, a hora que vocês quiserem aí, estou sempre à disposição. Tá, uma última questão aqui essa situação brasileira de pandemia, em tese, eu vou colocar em tese essa altura do campeonato, poderia ter promovido, de certo modo, uma unidade nacional para justamente enfrentar a situação. Bem, essa unidade nacional não acontece e tem reflexo em diferentes setores e justamente na classe política nós temos aí de um lado o Executivo Federal, do outro lado o Congresso Nacional, numa relação nada interessante para ajudar a resolver a questão. Até que ponto o senhor atribui, eu diria assim, a intolerância, é uma palavra muito forte, mas onde poderia ceder o governo federal, o Executivo Federal, e onde poderia ceder um pouquinho o Congresso Nacional, ou isso está tensionado de uma maneira que, neste momento, não vai acontecer? Veja bem, eu não vejo a coisa dessa maneira, certo? Eu não acho que existe uma tensão entre o Congresso Nacional e o Presidente da República, certo? Por quê? Porque a opinião do Congresso Nacional é a mesma opinião dos governadores, do Poder Judiciário, dos médicos, dos pesquisadores, dos universitários, de qualquer pessoa que tenha um menor nível de bom senso, de desprendimento. A posição do Congresso é a posição da Organização Mundial da Saúde. Então, eu te confesso o seguinte, eu não conheço ninguém, com exceção do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, daquele time ali, né, porque a gente chama dos terraplanistas, né, aqueles que acreditam que a Terra não é redonda. Ministro da Educação, Ministro das Relações Exteriores, a Damares, o Onyx Lorenzoni, o Osmar Terraplana, né, Eu não conheço ninguém no mundo, que sustente a posição de que essa doença é uma gripezinha, é um resfriadinho, que tudo isso não passa de uma grande ação internacional e mundial para enfraquecer o Bolsonaro e pessoas que pensam como ele, que as pessoas que estão morrendo na Itália estão morrendo de gripe, que na realidade elas já iriam morrer igual, que estão morrendo na França, que tudo isso que a televisão nos mostra sobre os Estados Unidos é uma histeria da imprensa. Então, o problema, meu amigo, é o seguinte, não é um problema do Congresso com o Presidente da República. Nós estamos tratando da ciência, do conhecimento contra a ignorância, tu entende? Isso não é novo. Se a gente for lá para o livro da história, a gente vai ver que houve uma grande mobilização das elites cariocas, no início do século passado, contra a vacina, a chamada revolta da vacina. E eles diziam, o meu corpo é meu, ninguém pode me obrigar a fazer uma vacina. Outra coisa, o governo quer que os vacinadores enxerguem o braço da minha esposa, da minha filha. As moçoiras vão ser expostas. Isso é uma visão que tenta controlar, através do Estado, a vida das pessoas. Então, a ignorância, né? Quando teve a cólera, a cidade de Hamburgo, na Alemanha, era o grande centro financeiro da Alemanha, muito rico. E a cólera, ela praticamente dizimou a cidade de Hamburgo. Por quê? Porque os ricos daquela época, os financistas, os empresários, diziam, não, mais importante do que a vida é a economia, porque sem economia não vai ter vida. E não quiseram fazer isolamento social, não quiseram medidas de proteção. Então, a ignorância, ela é, né, nesse momento, algo tão nefasto para a sociedade brasileira como o vírus. Um presidente da República que diz,
Brasileiro cai no esgoto e sai mais forte porque ele desenvolve anticorpos. Sabe o que é um negócio desse? Sabe o que é um presidente da República? Tu imagina um presidente da República receitando remédio? Eu vou mandar fazer 2 milhões de comprimidos de cloroquina e o governo vai distribuir. Tu já passou pela tua cabeça o que aconteceria no país se o Lula fosse para a televisão com uma caixa de remédio, fazendo propaganda de um remédio e anunciando que o governo federal vai receitar e distribuir remédio para as pessoas tomarem sem acompanhamento médico de ninguém? Então nós estamos, infelizmente, gente, nós estamos diante de um quadro que é o seguinte, é a razão contra a ignorância, né? É a ciência contra a burrice, contra a estupidez. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que nós podemos levar o país para uma tragédia sem precedentes, de proporções que nós não sabemos sequer imaginar que tamanho ela será. Então, hoje, nós temos que ter uma grande aliança da sociedade, e não é dos partidos políticos, é dos setores da imprensa, com os prefeitos, com os governadores, com os reitores, com os vereadores, com todo mundo que acredita na gravidade da doença e está disposto a ajudar a encontrar uma saída para o país. Que não quer ver o país mergulhar no caos, que não quer se aproveitar da doença para fazer disputa política, para criar um clima de instabilidade que justifique medidas autoritárias. Essa é a grande questão. Mas eu posso te assegurar que a cada dia que passa, mais pessoas percebem o que eu estou falando. Por quê? Porque as pessoas não querem botar em risco a vida daquelas pessoas que elas amam, daquelas pessoas que elas gostam. Ninguém está disposto, por uma loucura ideológica, por um fanatismo, por um suposto mito, permitir que as pessoas que elas adoram, que elas amam, percam a vida, gente. Porque todo mundo sabe, de sua consciência, que a doença é grave, que ela mata rápido, que ela se propaga rápido. Então, cada dia que passa tem mais gente se dando conta da loucura e somando na mesma direção que é salvar o país. Eu acredito porque os números estão dizendo. Meu deputado, um forte abraço, muito obrigado. Um abraço, agradeço ao Pablo e mais uma vez, e quando vocês quiserem, estou inteiramente à disposição de vocês, né? É um prazer conversar com a comunidade. Estou com muita saudade de ir a Pelotas. O ninho de Pelotas é o doce que eu mais gosto do mundo. Sou um grande admirador do futebol pelotense e logo quero estar aí junto com vocês. Um grande abraço, pessoal, e muito obrigado. 13h12, seu intervalo comercial, seguido de volta. Essa é a ZY. É isso aí, povo brasileiro. É isso aí. Forte abraço para vocês. Eu volto mais tarde.